Pessoal, tá chegando aquela época do ano, tá chegando o friozinho, principalmente para os estados do sul e sudeste, mas também ali para o pessoal do norte e nordeste. Eu morei na Paraíba e, embora não faça frio, a temperatura cai e para quem tem aquário, dependendo do ser que tá ali, das plantas, isso pode ser um problema ou não, dependendo do tipo de aquário e tudo mais. Mas, nos últimos dias eu tenho visto notícias aí que tá chegando frente fria, tá chegando massa de ar polar, que esse inverno vai ser o pior inverno dos últimos, desde a série histórica. Vai ser um inverno tão frio agora, uma sequência de 20 anos de inverno tão frio quanto o inverno da década de 60, se não me engano, que aí inclusive até erradicou o café do Paraná. Você sabia que tinha café no Paraná? Pois é, erradicou, desistiram, vão fazer plantar uva, vão fazer outro negócio aqui. Parece que vai começar esse ano essa temporada de frio. E que isso tem a ver com você e com o aquarismo? Tem a ver que tá chegando aquela época que os iniciantes, principalmente, ou o pessoal mais do it yourself, faça você mesmo, acaba que peca um pouco na questão do aquecimento do aquário, principalmente os estados do sul e sudeste, e principalmente aquários de peixes que não são de água fria. E até os que estão de água fria, porque chega a bater 0 grau ali em Porto Alegre, tem regiões ali do Rio Grande do Sul, do Santa Catarina, até do Paraná, que chega a fazer temperatura negativa e com alguma consistência, e mesmo se tiver carpa, tiver quinco, vai ser um inferno, vai ser um problema. E aí vem o pessoal reclamando que dá ictio e que dá oodino, doença do veludo, e que aí o peixe sofreu estresse porque colocou o termostato, esquentou demais, cozinhou o peixe, ou pouco termostato para muito volume de água, e aí quebrou o termostato, aí até que comprasse outro, aí esquenta a água no fogão e vai colocando, e aí não acerta. Nossa Senhora, eu já passei por isso uma vez, e nunca mais quero passar por isso. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, e fui surpreendido, e não tinha loja de aquarismo, e tinha 2 horas para chegar na capital, e aí eu tava com a cara disco, com aquela bandeira, e nossa, não quero passar por isso. Perdi todos os meus acarás discos na época, sobrou um só, que o nome dele era Pateta. Eu dou o nome pros meus peixes, não sei se vocês dão também. Enfim, não quero mais passar por isso e gostaria que vocês não passassem por isso também. E por isso que eu criei uma ferramenta no caso do sereno.com.br, que acompanha o canal sabe que eu estou desenvolvendo um sistema revolucionário para mudar, realmente ser uma mudança drástica no aquarismo brasileiro. E criei um sistema específico para ajudar o pessoal a decidir, e aí, quantos watts por litro? É 1 watt por litro? É 2 watts por litro? Cuidar para não cozinhar o peixe, cuidado para não ser insuficiente. Se o aquário for muito comprido, se for muito grande, aí é 2 aquecedores, um de cada lado. Como que é? Né? Dependendo da região, da temperatura média daquela região, modifica alguma coisa ou não. E a minha região, como que é? Para ser uma coisa personalizada a decisão da compra do termostato, do aquecedor, então, para aquário. Sem mais enrolação, que vendo a ferramenta acho que vai ficar mais fácil de entender. Vem comigo, vamos lá. Aqui, ó. A ferramenta. Calculadora de termostato. E é isso aí. Estamos aqui no casa do sereno.com.br. Se você ainda não se cadastrou, cadastre-se. Coloca lá usuário sem e-mail, ou pode usar a sua conta do Google lá também, é seguro, viu? Não vem nenhum dado do meu site, é tudo com o Google ou Alt lá, é tudo automatizado. A própria Google que disponibiliza isso, fácil. Você se cadastra lá, loga em 3 segundos, usando sua conta Google, e já consegue ter acesso a essa ferramenta de graça, gratuito, não paga nada, tá? E você vai poder fazer o quê? Ou você vai lá no diário, aqui o diário, ó. Você vai ter o diário, tá aqui, do aquarismo, no caso do Sereno, e você pode cadastrar o seu aquário. Aí, uma vez que você tenha cadastrado o seu aquário, você pode colocar lá, gerenciar ele. Pode colocar a fauna que você tem, a flora que você tem. Você faz os registros de coisas que aconteceram, produtos utilizados, eu tô pecando, não coloquei isso ali, as medições todas. Você coloca toda a informação do seu aquário ali, né? Não vou entrar nesse pormenor aqui. E para quê? Facilita aqui para você, para as ferramentas, ó. Selecione um aquário do diário. Eu posso colocar os dados manualmente, a litragem e tudo mais. Mas como eu já cadastrei o meu, eu vou colocar aquários de quincos cometa. Pronto, aquário.
Aí ele já fala, faixa de temperatura ideal para suas espécies de 18 a 24 graus, que é do Kindle mesmo, né? Recomendado ele dar uma média aí, 21 graus, então a água ficando nessa média tá bom, mas suporta essa faixa aí, tá? Ele já colocou a litragem no meu aquário, porque tá lá cadastrado, já disse que é de água doce, porque tá cadastrado, temperatura 21. Eu poderia mudar a temperatura se eu quisesse, colocar 24, enfim, né? Vou deixar nos 21 aí. Próximo. Aí ele pede o CEP. Qual é que é a moral de pedir o CEP? É para ele pegar a média histórica de temperaturas da região. Vou colocar um CEP lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, já encontrou, confirma a localidade. Ó que legal, ó, ele já encontrou. Na ação região, a mínima histórica foi de 2,4 graus, 2 graus e meio, e a média das mínimas no inverno é 11,2. Então ele tem que preparar nosso aquário para aguentar isso aqui, para a fauna que a gente tem e para o volume que a gente tem, fauna, flora e tudo mais. E entende que a média no inverno vai ser essa. Tudo isso vai fazer parte do cálculo dessa ferramenta, para não ser um tiro no escuro, para não ser aquela coisa 1 watt por litro, 2 watts por litro, 2 watts e meio, se for no sul, se for no inverno. Não, tem que ter uma precisão minimamente razoável nesse cálculo aí. Próximo. Aí é que é muito legal, ó. Isolamento primário. Nós vamos ter isolamento primário e isolamento secundário, e isso vai influenciar no cálculo também. No cálculo e no custo. Vocês vão saber o quanto que vão pagar em cada mês do ano, uma média aí, utilizando como base, assim, como quanto que vai custar o aquecedor ligado no aquário de vocês para a temperatura média da região de vocês e para o aquário específico de vocês. Vocês vão entender agora. Vamos brincar. O meu aquário sem tampa, tampa parcial ou tampa completa? O meu é tampa parcial. Então ele já tem uma informação, ó. Com essa configuração de isolamento, a perda térmica é de 20% maior que a média. Se fosse tampa completa, ele não fala nada. Se fosse sem tampa, ele fala que a perda térmica é 50% maior que a média. Para vocês verem, ó, isso aqui é até didático, porque vai ensinar você que certas configurações do seu aquário vai influenciar em como ele vai perder temperatura para o ambiente. Aí é claro que você vai gastar mais, o aquecedor vai ter que ser mais robusto, talvez mais de uma unidade, enfim, ele vai calcular e você vai gastar mais na conta de luz. No meu caso aqui, tampa parcial. SAMP, não tem SAMP. Mas se tivesse, SAMP aberto ou SAMP fechado, porque é a mesma coisa, SAMP é outro aquário, né? Mesma coisa. Ambiente do aquário. Sala climatizada, tem ar-condicionado? Se falar que tem, não dá nada. Cômodo interno, sala, quarto, temperatura ambiente. Não muda nada. Se fosse na garagem, varanda coberta. Opa, ele já falou coisa lá. Ó. O ambiente adiciona cerca de 57% mais demanda de aquecimento. Tem gente que tem aquário na garagem. Ou na área externa. Acontece também, tem uma área externa, bonitona, assim, um aquário legal lá, só com um telhadinho. Aí adiciona muito mais ainda. Então, no meu caso aqui, cômodo interno. Vamos lá. Próximo, agora isolamento secundário. Olha que interessante. Material. Digamos que fosse vidro ultra clear. Ó, perda térmica é de 26% maior que a média. Se fosse acrílico, já baixa. 2% maior que a média só a perda térmica. Ou seja, o acrílico é o mais eficiente dos materiais se você está pensando em montar um aquário agora e ter um mínimo de perda térmica, se isso for um problema para você, mora numa região muito fria, ou o peixe exige uma água muito quente, qualquer coisa assim. Se a questão térmica for um problema, estiver montando aquário agora e puder optar pelo acrílico, ó, já aprendemos que o acrílico é o melhor. No meu caso é vidro comum, então perda térmica 20%, ó. Vocês viram que o ultra clear acaba tendo uma perda um pouquinho maior, né? Interessante. Posição do aquário, isso aqui é muito legal, ó. Parede interna, longe de janelas e paredes externas. A parede interna é dentrão da casa. O vento da janela não bate e não está grudado numa parede externa. Por quê? Porque essa parede externa vai ficar fria e vai passar a temperatura fria pro aquário, pô. Né? Bem legal. Ou parede externa. Ó, parede interna, externa, vê que vai mudando. A próxima janela, perda térmica é 50%. Perda térmica. A parede externa, encostado na parede que dá para fora, 38% de perda térmica. Parede interna é aqui, 20%. Aqui fala parede externa encostada em parede que dá para fora. É até o caso. Eu poderia dizer que é parede interna, mas ó, longe de janelas, é perto da janela. É perto da janela. Bate vento, então. E até, na realidade, para ser honesto, eu deveria falar que é próximo de corrente de ar. Recebe corrente de ar, ó. Eu me lasquei todo. 50%. Iluminação. Vamos lá.
LED básico, um LEDzinho só para iluminar, só para bonitinho. Ó, não muda nada. Um LED, uma T5, antigas HQI. A perda térmica já cai, ó, 27%. Vê que ele vai mudando, porque ele vai combinando toda a configuração. No meu caso, é o LED potente para plantado, 42%. Ó, se fosse HQI, que esquenta muito, que gasta muito também, aí, ó, que ele esquenta, né, aí compensaria, né? Entre o LED potente e o básico, o LED acaba que não esquenta muito, a diferença é pequena. Mas o meu é LED potente. Aqui, ó, que bacana. Se você pesquisar na internet e souber quanto que custa quilowatt-hora na sua região, você pode colocar. Aí, inclusive, para você vai sempre valer em todas as ferramentas que utilizarem cálculo por quilowatt-hora, ferramenta lá, no dashboard dos seus aquários lá, aparece aqui, ó, é melhor mostrar, aparece aqui, ó, quanto que custa de energia elétrica, ó, qual o custo de energia elétrica, projeção mensal e tal, é tudo com base nisso, ó, cadastra aqui, ó, ele pode utilizar, mas você pode colocar 1,03 como eu coloquei aqui, mas também tem, ó, 6 contribuições já, e é uma média da comunidade, pode deixar assim também, não faz toda a diferença, né, eu vou deixar assim, e próximo, e já calculou. Olha a diferença agora, se eu fosse comprar um aquecedor para esse aquário, estivesse morando lá no Rio Grande do Sul, com aquelas configurações, ó, 160 litros do aquário, mas 223 watts. E eu considerei para King-Use, e eu considerei, ou seja, a temperatura ideal é 21. Se fosse para Caradisco, hein, 28 graus, pelo menos 25, 26. Aí ele fala, um só de 223 watts é o suficiente, vou comprar aí um 250 watts, né? Fica mais legal. E 12 meses de uso, mais ou menos a média R$50 por mês, usando a tarifa média que eu coloquei. Cenário típico, temperatura efetiva do ambiente 14, vai calculando tudo, ó. Potência necessária 161 watts, mas ele considera o pior caso, não é na média, na média realmente ó, dá mais ou menos 1 watt por litro, mas ele considera o pior caso, que ele coloca lá 2 graus, ali, o limite. E chega no limite. Eu morei no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, chega no limite, todo inverno chega no limite, nem que seja uma semana, 2, chega no limite. Bate lá próximo do 0 grau. Na capital, no interior é pior. E aí é nesse dia, não é no resto, é nesse dia que vai estourar o seu aquecedor, porque é insuficiente, né? Ou não vai ser o suficiente, aí não vai levar a temperatura e seu peixe vai ter íctio, vai ter ódio, não vai ter problemas, né? Vai estressar ele, vai abrir as portas para problema. Então não tem jeito, ó. Ah, 1 watt por litro, beleza. Mas no dia de estresse, que vai ter, todo ano tem, aí precisaria disso aqui, ó. Por isso que ele pede isso daqui. E por isso que eu falo arredonde para cima. Claro que não é para 300, né? Ele só é para 250. Arredonde para 250. Ó. Horas, dia em média que vai ser utilizado. Quando estiver no pico. Já no normal é 10,5 horas. No pico 13 horas. Ó, a temperatura efetiva do ambiente média, no pior caso, 10 graus. Efetivo do ambiente, no caso normal, assim, a média do ano, 14, média do ano inteiro, né? Porto Alegre faz 50 e Porto Alegre faz 0. É um exemplo que eu tô dando, porque o CEP é de lá, né? E aqui, ó, isso é a média de todo ano. Mas você consegue ver ainda, ó, mais ou menos o gasto mensal. Por exemplo, janeiro, que eu falei que faz muito calor, ó. Dezembro ainda faz um friozinho no começo. Mas, ó, eu coloquei CEP porque eu conheço bem a região. R$10 de custo para janeiro, esse aquecedor. O aquecedor daria. Fevereiro, R$8. Ele fala quanto a potência necessária, inclusive, ó. Fala temperatura, média usada por dia, de hora, todas as informações para você, ó. E conforme vai passando, vai aumentando. R$11. Em abril já dá uma esfriadinha, R$38. Em maio, 44. Junho, 49. Julho, 52. Começa o inverno ali, ó. Março, abril, maio, junho. Junho começa o inverno, né, ó. Mas o quentucho do frio mesmo é isso, ó. De junho, vamos colocar maio, né? Mas enfim, junho, ó, até novembro. Aí começa, dezembro já alivia. Então, próximo de 40 é de abril a novembro, com picos. O pico maior aqui, vamos considerar o pico 49 e 52, ó, junho, julho e agosto. Que é os meses de frio mesmo lá. Então, estamos em maio. Já temos um salto de abril para maio. Estamos chegando nos picos. Atenção, você que mora nessa região, sul-sudeste. Faça os cálculos aqui, atualize o termostato aquecedor do seu aquário. Muito importante, tá? Façam isso
Vamos evitar esses problemas aí que acontecem todo inverno, nessas regiões aí, com o pessoal que tem aquário. Nossa senhora, comecei no aquarismo no ano 2000, 99 para 2000, e todo ano é a mesma ladainha, só muda onde que a gente vê. Era no chat do Terra, era no chat do UOL, aí depois era no Orkut, depois no Facebook, depois não sei o quê. Só muda isso, mas a ladainha é a mesma. Peixes com ictio, peixes com ôdino, termostatos que quebraram, ou que cozinharam os peixes porque exageraram. Pelo amor de Deus, tá simples agora, pessoal. Mastiguei para vocês, mas melhor que isso só se eu for na casa de vocês, instalar para vocês e der presente de aniversário. Não tem melhor que isso daqui. Entrem lá, não paga nada, se cadastra, faça o cálculo e corre, deixa tudo calibrado, bonitinho. Tem vídeo aqui, você pode pesquisar o vídeo como calibrar o aquecedor, ou lá no meu canal no YouTube também, no Aquarismo Sereno, aqui no canal. Só entra ali, se cadastra. Ó, tem até a análise de isolamento explicando para você. Você pode melhorar, dá tempo ainda de melhorar um pouco. Parede interna, parede externa, tampa completa, dá até para melhorar alguma coisinha. Uma dica que eu posso dar, pessoal, coloca uma placa de isopor na parte de trás do aquário, se tipo, for fechadinho, se não for um problema, se tiver um pano de fundo, alguma coisa ali, um adesivo, né? Se não ficar feio. Também uma boa parte do aquário já que você vai proteger. Se for numa parede externa, então melhor ainda colocar esse isopor para separar, já dá uma economia a mais. Ó, dicas importantes: posicione o termostato próximo à saída do filtro para melhor circulação. Use um termômetro digital para monitorar a temperatura real, que é muito baratinho de fazer isso aí. Então, você usando essa ferramenta aqui, você já coloca o seu aquário aí num outro patamar de qualidade para enfrentar esse inverno que está chegando, e os próximos anos vão continuar sendo de invernos rigorosos. Vale a pena manter os aquários de vocês em dia em questão de temperatura e aquecimento, tá bom? Espero que tenham gostado aí. Grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo.